Meus amados, a esperança da igreja é a volta de Jesus, é a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, que é um dos formadores de doutrinas das Escrituras, principalmente aquelas que vêm do Novo Testamento, ele disse que se nós esperássemos em Deus somente nesta vida, irmã Kátia, seríamos o mais miserável dentre todos os homens. Então não podemos, em hipótese alguma, em momento que estamos vivendo, ou anterior ou posterior, esperar em Deus somente nesta vida. Seria um erro da nossa parte e da parte de qualquer um que faz profissão de servir, né, irmã Jéssica? Que faz profissão de adorar, de dizer que vai morar nos céus e que está aguardando o arrebatamento da igreja e que está aguardando a volta, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter isso no nosso coração, no nosso cérebro, na nossa mente, alimentando a nossa alma todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Nós temos que ter isso como verdade absoluta dentro dos nossos corações, pois é justamente esta verdade absoluta da volta de Cristo, do retorno de Cristo, que faz com que a gente continue adorando, continue suplicando, continue pedindo misericórdia, né? Acho que é a irmã Rosana que está chegando aí, irmã Merne? Aqui não apareceu nada. Acho que deve ser a irmã Rosana. Que faz a gente continuar, que faz com que a gente não desista. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse aqui, nesta carta, quando ele faz este rogo é um pedido de alma, um pedido de espírito profundo, para que os irmãos não viessem mover da sua fé no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse que não deveria se mover facilmente, devia ter isso em mente, no coração, e não era para perturbar o espírito, não era para perturbar o espírito, quer por epístola, quer por palavra, como se o dia já estivesse perto e ele estava fazendo menção justamente à época em que ele vivia, e nunca podemos dizer que aquela época não estava perto mesmo. Então ele diz, não fique pensando que está perto. Dentre todos os apóstolos de Cristo, eu penso que o apóstolo Paulo era o único que sabia que a vinda de Cristo não ocorreria naqueles dias que ele e os apóstolos estavam vivendo. E ele disse, ninguém de maneira alguma vos engane. Tomar cuidado para não ser enganado, para não cair no laço, para não ser ludibriado, presbítero Levi. No que diz respeito, o irmão Lenilson, vi aqui a irmã Sulamita, a volta de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Jesus veio e tal. Não. Ele disse, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da vinda de Cristo, antes do retorno de Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que o filho da perdição, que é uma referência
ao anticristo, eu acredito que muita gente ainda tem medo de entender esse assunto, porque senão estariam participando. Eu falo do nosso próprio povo, do nosso povo. Senão estariam participando. Eu acredito que não tenha ninguém trabalhando, a não ser aqueles que estão fazendo trabalho de faculdade, eu sei disso. É um assunto que deveria abranger a todos, mas essa palavra, se não servir para você, é porque ela não era para você. Ela tem que servir para alguém que está precisando dela, que vai de encontro àquilo que a pessoa está pensando. Se não servir para você, você pode descartar, porque ela não estava direcionada para você. Temos que ter esse entendimento. Então veja, irmãos, o apóstolo disse que antes da volta de Cristo, antes do seu retorno, se manifestaria o homem do pecado. Veja a apostasia dentro das igrejas. E o homem do pecado, que é uma referência ao próprio anticristo, filho da perdição. Então, nós já podemos dizer aqui que antes que a gente saiba quem é e quem será o anticristo, não é simplesmente o saber, a palavra está errada na colocação que eu fiz, mas é contemplar, ver. Manifestar é tornar visível para todas as pessoas. Então, antes que esse anticristo seja manifestado, Jesus não volta. Enquanto ele não aparecer no cenário mundial, enquanto ele não for apresentado, preste atenção no que eu estou falando. Enquanto ele não for apresentado e todos saberem, principalmente, quando fala todos aqui, é toda a igreja, porque o mundo está descartado desse processo. Quando eu falo do mundo, são pessoas que não fazem parte do contexto da igreja, entenda isso. O mundo está descartado, então a carta, ela foi direcionada à igreja. Então quem tem que entender quem será o anticristo, e não simplesmente será, mas ver ele, saber, se manifestar é tornar conhecido. Enquanto ele não for conhecido e imponha o seu domínio de governo, Jesus não volta. Não mova a sua fé, não se mova da fé. Esta é uma verdade que precisa ser esclarecida e falada a todos. Quem está esperando, não, fique tranquilo, porque antes do anticristo aparecer, eu sou pré-tribulacionista, e antes do anticristo aparecer, meu pastor me disse, me ensinaram, me pregou para mim, e eu acredito nisso, a igreja vai ser arrebatada. Mentira! É engano. É interpretação falsa daquilo que está escrito. É entendimento errado. É o que as pessoas querem, é o que muitos querem, é o que, vamos dizer assim, é o que a igreja quer, mas não é isto que está determinado pela palavra de Deus. Por isso que nessa live eu disse que vocês poderiam deixar seus questionamentos e nós estaríamos esclarecendo. Porque eu falo alguma coisa aqui, o irmão viu outro ou sabe de outro sentido, mas não pergunta. E se não perguntar, não tem como eu saber. Então veja que ele virá e ele irá fazer, como disse aqui o presbítero Juvenildo, muitos milagres pelo poder de Satanás. Ele fará muitas maravilhas, muitas fraudes pelo poder de Satanás, mas ele virá. E a igreja vai ver. Esta é uma verdade nua e crua
que precisa ser esclarecida. A igreja atual, guarde isso, grave na mente, no coração. A igreja atual vai ver e vai contemplar, conhecer e participar do governo do anticristo. Antes do arrebatamento. Veja que Paulo disse que esse tal anticristo, ele se levantará, no verso 4, contra tudo que se chama Deus e se adora. Né? Irmão Clésio fez uma pergunta aqui, milagres ou sinais? Vai dar no mesmo, irmão Clésio, milagres ou sinais vai dar no mesmo, porque é algo que foge da compreensão natural. Esses sinais, se nós chamarmos de sinais, ou milagres, se nós chamarmos de milagres, é algo que foge da compreensão natural do ser humano. Se é algo que foge da compreensão natural, o homem não consegue explicar. Então é alguém que vai fazer. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que, se for possível, irmã Mara, até fogo dos céus à vista dos homens. Qual o homem que pode fazer desse fogo do céu? Será que tem algum homem superpoderoso aqui na terra hoje? Quem pode fazer descer até fogo do céu à vista dos homens? Com o propósito de enganar. Mas vamos entrar no cerne da questão sobre o assunto. Então os irmãos já veem, o irmão Clésio fez o primeiro questionamento, e os irmãos procurem fazer os seus questionamentos, que dentro da medida do possível, nós vamos estar procurando esclarecer aqui. Sinais que Jesus está às portas, que está voltando, e que o anticristo está prestes a se manifestar a qualquer momento. Quais são esses sinais? Os sinais, irmãos, é o que indica, o que realmente está indicando que Jesus está voltando, está próximo de voltar para o arrebatamento da igreja, e que o anticristo está perto de se manifestar. Quais são esses sinais? Vocês já conhecem, vocês já sabem. Guerra, fome. Tem uma enumeração de sinais no capítulo 24 de São Mateus, que vai por aí afora. Mas isso sempre ficou na teoria. Isso sempre ficou na teoria. Já eu questiono aqui, irmão Clésio. Isso ficou na teoria. A gente fala, é guerra, é fome, é não sei o quê. Só que hoje veio para a prática. Não está mais na teoria. E um dos sinais que a atual geração, que é a minha geração, é a nossa geração que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês conseguem ver as perguntas, alguém aí leia a pergunta para mim, tá? A geração que nós estamos vivendo, nós estamos contemplando. Nossa geração não contemplou a Primeira Guerra Mundial, não contemplou a Segunda. O irmão Cresce está perguntando se o fogo do céu é sinais ou milagres, certo ou errado? O fogo do céu é um sinal. Isso está escrito lá no capítulo 13 do Apocalipse. O irmão pode ir lá na Bíblia, na sua Bíblia, no capítulo 13 do Apocalipse, que o irmão vai encontrar essa referência de descer fogo do céu. É um sinal de poder. Isso é sinal de poder. É alguém que tem poder. É alguém que comanda, que está no controle da situação. Isso significa também resolver problemas. Como eu disse, a nossa geração, ela não tinha visto o que nós estamos vendo agora. A gente já viu muita coisa. Muita coisa.
avanço da tecnologia e vai por aí afora. Mas a gente não tinha visto uma peste como está ocorrendo nos nossos dias. Então isto é um sinal contundente que está ocorrendo na atual geração, na prática, que está mostrando que Jesus está voltando, que está perto disto acontecer e que está próximo também do anticristo se manifestar. Porque o que é que o mundo clama hoje? O mundo está clamando, e eu quero me ater justamente a isso que nós estamos vivendo como sinal, por um remédio, irmã Daniele. A paz do Senhor. A paz do Senhor para o Mozezinho, Sebastião e todos da família. O mundo está clamando por um remédio, por uma vacina, por um medicamento. Alguma coisa plausível que venha solucionar o problema e imunizar definitivamente todas as pessoas. Só que isso não ocorreu. Apesar das grandes indústrias farmacêuticas do mundo, as redes de pesquisas, nós não temos, e se tem, está bem escondido e ninguém quer soltar. Eu não estou dizendo que tem. Vamos supor que esse clamor do mundo para que a peste cesse seja solucionado por um dos governantes, por alguém que tem o comando, o controle disso, o domínio. Irmãos, eu não vou citar o nome de um presidente da República, que ele foi clamado. Os crentes clamavam ele como um Deus. Imagine alguém que solucione esse problema. Vão dizer que é quem? Vão adorar como quê? Então a nossa geração está presenciando um sinal contundente para o aparecimento de alguém que controle esta situação. Isto é justamente o palco armado para que se apareça, se apresente o homem do pecado, o filho da perdição, que conduzirá milhões e milhões à perdição. O palco está pronto, o cenário está pronto. O cenário está pronto, armado. A paz fugiu. A paz fugiu da terra. Os cavaleiros do Apocalipse parece que eles estão soltos, irmã Gilvanete, irmão Jesus. Parece que eles estão soltos por aí afora. Olha, e essa peste está tirando a vida de muita gente já. Já passamos de 100 mil pessoas ceifadas no mundo. Mas veja bem, porque um outro sinal que acompanha essa peste é a fome. Guarde o que eu vou te falar. A recessão econômica vai matar mais gente do que o coronavírus. A fome que virá como consequência desta pandemia vai matar mais gente no mundo do que a própria pandemia. Vai transformar o mundo em um mundo de miseráveis. Não é de pessoas pobres, não. Serão milhões de pessoas, milhares, milhões e milhares de milhares, vivendo abaixo da linha da pobreza. E onde não houve tais coisas, agora haverá. Ocorrerá um poder gigantesco e de frequência funesta que vai devastar a humanidade. O mundo clamará por alguém que resolva este problema, que venha solucionar esta dificuldade. Agora,
Se ele já vai aparecer, é um outro problema. Terremotos. Vocês estão vendo acontecer. Vulcões, o Krakatoa, que é um vulcão na Indonésia, pode mudar todo o cenário da ecologia mundial e desencadear problemas gigantescos de ordens universais. Então, a coisa vai complicar. Já está complicada e vai complicar mais. Pai do Senhor, irmã Gilvanete, eu não quero entrar no problema político, apesar de nós já estamos falando de política. Eu digo para os irmãos, nós temos que voltar a trabalhar, e temos medo de morrer, por causa de ser infectado de uma doença dessa que possa levar a vida. Você está vendo o problema? Você está vendo a dificuldade? Qual é a pergunta do Crésio aí? Mas o nosso Deus disse, por que estáis tímidos? Acaso não sabeis que sou eu Deus? Sim, não podemos ter medo. Temos que conservar a fé. E justamente uma live como esta é para incentivar as pessoas a conservar a sua fé, a manter a fé, a não desistir, a não parar. Então, nós temos um problema gigantesco que está nas nossas mãos. Você pode dizer, nas minhas mesmo não. Está na mão do governador de São Paulo, está na mão do presidente da República, está na tua mão. Está na minha mão, está na nossa mão, está na mão dessa geração. Está na mão do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do vendedor, do dono do boteco, do pastor da igreja, do padre. Está na mão do vendedor ambulante, está na mão de todo mundo. Não tem conversa, irmão. Não posso dizer para você que não está na mão. Está na mão do motorista, do taxista. Ou você vai dizer para mim que não está? Está na mão de todo mundo, do dono da empresa. Quantos milhares de pessoas não já foram desempregados? A situação é essa. Nós estamos vivendo isso. A pandemia vai desencadear um problema gigantesco de ordem econômica. E eu conversava com um presbítero da congregação hoje, que isso vai se desencadear de escala maior ainda quando atingir a classe média. Porque por enquanto não atingiu, só está pegando pobre. Mas quando atingir a classe média, o bicho vai pegar. Desculpa a palavra. Eu estou ministrando a palavra de Deus. E falei aí uma chula. Mas é. Nós igrejas passaremos pela grande tribulação. Aí vem uma pergunta aqui da irmã Elisama. Se a igreja passará pela grande tribulação. Existe 3 correntes de pensamento sobre a grande tribulação e a igreja. O pré-tribulacionismo, que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Inclusive eu tenho esses vídeos na internet, lá no meu canal, das 3. O mid-tribulacionismo, que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo, que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu estou sempre mudando de opinião a partir do momento que a gente vai conhecendo as escrituras, irmã Elisama. Que a gente vai aprofundando nas escrituras, não em cima de um dogma que nos ensinaram e que foi falado. Eu fui, por um tempo, pré-tribulacionista e pensava que a igreja não passaria pela grande tribulação. Depois eu passei a analisar outros textos e pensei, analisando esses textos, que a igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação. Mas hoje, pelo que foi lido e o texto que nós lemos, não há dúvida que a igreja passará pela grande tribulação. A igreja, irmão, escute o que eu estou te dizendo. E aí, se você quiser deixar algum versículo para mim explicar, a gente explica. A igreja passará pela grande tribulação, não tem como.
É Bíblia, é Escritura. O apóstolo Paulo disse: ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. A igreja vai encarar isso, a igreja será a resistência disso para a salvação de outras pessoas. Aprendemos, Juvenildo falou o que aí? Aprendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas vamos ver como você vai falar. A igreja vai passar. Esta é a grande verdade. A igreja vai passar pela grande tribulação. Não tem como a igreja não passar. Diante do que está escrito, do que nós lemos e de outros textos. A irmã Jéssica está perguntando, e as duas testemunhas que falam em Apocalipse 13, eles virão durante o surgimento do anticristo ou quando ele já tiver para ser derrotado? Eles aparecerão, é no Apocalipse 11, irmã Jéssica, capítulo 11 do Apocalipse. Eles aparecerão justamente, se for dois homens, como nós acreditamos que é, dois vultos sagrados, aparecerão justamente no período em que o anticristo estiver governando. E serão vozes que ajudarão a igreja nesse processo antes dela ser arrebatada. Então nós temos muitos sinais. Muitos sinais. Irmã Karine disse o quê? Que está atrasada? Está atrasada. Para me salvar? É. Como salvar? Acho que eu sei. Eu não entendi, Karine. Salva no Face, eu acho. Sim, ela deve estar atrasada, ela não conseguiu chegar. Então vai ser salvo sim. Então veja, os sinais estão aí. Eu não vou ficar aprofundando aqui nos sinais. Você já conhece, eu abordei dois e o que pode se desencadear a partir de aí, pós-pandemia. Por que é necessário? Tá, irmã Karine? Ela salva. Ela fica salva lá, tá bom? Ela fica salva no Facebook da igreja. Por que é necessário que Jesus volte? Por que é necessário Jesus voltar? Irmãos, é necessário Jesus voltar, porque se Jesus não voltar, ninguém se salva. Se Jesus não voltar, olha o que eu estou te dizendo. Se Jesus não voltar, ninguém se salva. Nem eu, nem você, nem ninguém de todos que habitam neste planeta. Se Jesus não voltar, ninguém se salva. Alguém, por favor, aí, os obreiros, irmãos, procure o versículo lá no livro de São Mateus, no capítulo, me parece que é o capítulo 24, eu não sei, não me recordo agora no momento, que diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Procurem aí, coloquem aí, é São Mateus 24, alguma coisa. O irmão Juvenildo diz assim, mas é como o pastor falou, são correntes de pensamentos. Procure o versículo que diz isso. Isso é escritura, isso já não é corrente de pensamento, né, Juvenildo? Procurem aí, São Mateus 24, alguma coisa, procurem. Que se Jesus não voltar, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque vai haver guerra, haverá resistência, a ponto do apóstolo João, no Apocalipse 13, dizer que alguém disse: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso significa que tem alguém tentando resistir. Haverá uma resistência. Mas, mesmo com essa resistência, ninguém é capaz de batalhar contra a besta. Obrigado, Karine. É São Mateus 24? 24, verso 22? Então é. Karine deixou a referência aí. Se aqueles dias, que dias são esses? Dias da grande tribulação. Ocorrerá um poder gigantesco. A paz do Senhor, irmão Jesus, que Deus te abençoe.
nos céus e na terra. Maremotos, tsunamis, vulcões. Eu não vou dizer cometas, mas possivelmente chuvas de meteoros pequenos caindo na terra e devastando tudo, que o apóstolo João chama de estrelas caindo na terra. Queimará a terça parte das ervas. A coisa vai ficar muito complicada. O sol se escurecerá. A luz da lua não dará a sua luz, porque a luz brilha pelo sol. Então a coisa vai ficar muito complicado. Aí, irmãos, é necessário que Jesus volte. E ele volta para que o mundo não venha se extinguir. E ele venha dar um basta nesta situação do governo, do domínio mundial do anticristo, desta nova ordem mundial, e venha socorrer Israel e a igreja, que vai estar clamando e que vai estar pedindo para que ele volte, para que ele retorne. Isso é muito importante. Claro que isso vai estar correndo, vai estar impetrado dentro daquilo que nós chamamos de grande tribulação. Irmão, se nós estamos vendo uma pequena pandemia, uma pequeníssima pandemia de um vírus invisível causar um terror que causou e que está causando ainda no mundo. Imagine como vai ser no período da grande tribulação. Imagine como vai ser. Então é necessário que Jesus volte no período que está ocorrendo a grande tribulação, para pôr um fim nessa grande tribulação, arrebata a igreja ou tirar a igreja e implantar o seu governo de escala mundial. Implantar o seu governo de escala global, de escala universal. E o profeta Daniel diz que quando ele implantar o seu governo de escala universal, este será o único governo, o único reino que não acabará. Quem foi que fez uma pergunta aí? Acho que o Juvenildo, a corrente sobre a tribulação, acho que foi isso. Eu não sei que pergunta foi, Juvenildo, mas você pode... A corrente sobre a tribulação, eu perguntei se é uma pergunta. Acho que não foi pergunta. Não foi pergunta. Ele disse que tem as correntes, realmente tem as correntes. Pré, mid e pós-tribulacionismo. A gente tem que ver o que diz as escrituras. Sem querer, eu não vou depender corrente nenhuma aqui, dizer eu sou pós-tribulação. Eu estou dizendo que a igreja passa. Que a igreja tem que estar preparada. E Deus não tem nada a ver com isso não, irmão. Ele já estabeleceu alguma coisa para acontecer e está estabelecido e nós não temos como mudar. Nós só temos que permanecer firme para a nossa própria salvação. Eu estou explicando para os irmãos que se Jesus não voltar, ninguém se salva. E ali não tem distinção, quando está escrito lá em São Mateus, não tem distinção se é A, se é B ou se é C. É todos. Nem uma carne se salvaria. Bom, irmão Crésio fez uma pergunta aí. Mas na palavra diz de um milênio. Bom, o mundo do jeito que está vivendo, não dura 1000 anos. A não ser que haja uma intervenção da parte de Deus. Eu não vou estar discutindo aqui esse assunto do milênio, senão eu saio fora do texto que eu estou trabalhando, tá, irmão Crésio? E o governo de Cristo não será apenas de 1000 anos, não. Talvez este milênio colocado seja apenas uma falsa colocação ou uma falsa interpretação. O governo de Cristo será um governo eterno. Quando ele implantar o seu governo, será um governo eterno, que não passa mais para ninguém.
mas teria que se trabalhar numa outra live, num outro ensinamento, para se discutir essa questão dessa doutrina criada chamada milênio. Bom, voltando aqui, acho que o senhor entendeu, sobre o assunto da volta de Cristo. Falei de alguns sinais, falei sobre por que Jesus tem que voltar, por que ele tem que voltar. Se ele não voltar, nós estaremos perdidos e seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Não sei quem vai estar vivo para a volta dele, para fazer a separação do justo e do ímpio. E vamos falar aqui, porque eu estou vendo que a hora vai se passando e avançando. Quando ocorrerá a volta de Cristo? É uma pergunta, é um questionamento que eu faço aqui. O que vai acontecer durante a grande tribulação? Pois bem. Bom, deixa eu responder essa pergunta aqui. O que vai acontecer quando se iniciar a grande tribulação? Nesse período, vai ocorrer algumas coisas importantes que diz respeito à nossa própria salvação. Toda a terra, e aí terra são pessoas, irão adorar a besta. Irão adorar a besta. A igreja vai suportar. É uma outra pergunta que o Levi fez. A igreja vai suportar. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela será o foco da resistência. Ela vai suportar. A coisa vai ficar estreita. Eu vou responder algumas coisas que vai ocorrer durante a grande tribulação. Ocorrerá o controle, anote aí, da mídia. Nós não teremos liberdade de expressão. A liberdade de expressão será tirada. Não teremos o direito de ir e vir. Será tirado. Não poderemos comercializar se não tivermos a marca da besta, o sinal da besta. Quem não tiver o sinal da besta não vai ter como comercializar nada, nem comprar e nem vender. Nesse período que antecede, o dinheiro de papel será tirado. O dinheiro de plástico, acredito eu também. As pessoas serão marcadas. Irmão, vai anotando. Haverá uma marca. Essa marca vai estar relacionada com a nossa própria sobrevivência. Com a nossa própria sobrevivência. Porque nós temos que nos alimentar e para termos o alimento, nós vamos ter que ter essa marca para comprar e para vender. Só que quem tem essa marca ou quem adquirir essa marca no seu corpo, na mão ou na testa, não terá também a salvação, é o que diz a palavra. É o que diz a Escritura. E infelizmente, irmã Ruth, as pessoas vão aderir à marca. Eu disse aqui em algumas lives na igreja e onde eu passei, que a igreja que vai ser arrebatada, que vai viver com Cristo, que vai ter o domínio de céus e terra junto com o Senhor, não é esta igreja que vive hoje. É a igreja que nascerá da igreja. Isso está no capítulo 12 do Apocalipse. O filho varão, 12 verso 6. Estes serão os que não vão aderir à marca da besta, porque haverá resistência. Por isso, irmãos, que se diz que os grandes centros não serão apropriados para as pessoas viverem. Mas não tem mais para onde correr, não dá mais. Eu não estou mandando ninguém fugir, não estou colocando mensagem de medo.
Não é isso, eu estou falando a Escritura. Eu estou falando aquilo que a palavra diz. Quem fosse viver da terra, tivesse um local interiorano, sei lá onde, para escapar desse controle, seria a melhor coisa. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: quando vier, pois, ser glorificado... O Juvenildo, passa a referência direito aí, porque não é 1 Tessalonicenses 1:10. Deixa eu vi 2 Tessalonicenses 1:10. Eu vou esclarecer esse versículo aqui para o Juvenildo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, que nos livrará da ira futura. Sim. Então nós temos que ter essa esperança. A ira futura não é o governo do anticristo. Entenda bem. A ira futura é a aplicação do juízo de Deus sobre os filhos da obediência. Da desobediência. Tem duas coisas aí no que diz respeito à grande tribulação: governo do anticristo e ira futura. Ira futura refere-se ao poder de Deus desencadeado sobre o governo bestial, sobre o governo do anticristo. E governo do anticristo refere-se ao ataque infernal que vai ser desencadeado aqui na terra contra quem não aceitar o seu domínio. Não é só a igreja que não vai aceitar, vai ter país, vai ter revolta, vai ter guerra, vai ter muito sangue derramado. Tenha certeza do que eu estou te dizendo aqui. Tenha certeza, haverá resistência. A ponto, eu volto a repetir de João dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta de 10 chifres e 7 cabeças. Que eu não vou explicar agora no momento. A live já está crescendo aqui. Então, quando ocorrerá a volta de Cristo? Acho que respondi a tua pergunta aí, Juvenildo. Quem? Clésio, mas isso vai acontecer antes ou depois da vinda de Cristo? Eu não entendi a sua pergunta, irmão Clésio. A grande tribulação é antes. A grande tribulação ocorre antes da vinda de Cristo. Ela vai ocorrer antes. Ela não vai ocorrer depois que Jesus vier. Ela vai ocorrer antes. Quando Jesus vem, é justamente para pôr um fim na grande tribulação. Jesus vem para não deixar a humanidade se extinguir por completo. Então, quando ocorrerá? Irmãos, nós não sabemos. Os sinais estão apontando que é agora, que está bem próximo da gente ver a volta de Cristo, governo do anticristo, coisa dessa natureza e grande tribulação. Mas quando ocorrer a volta de Cristo, data, quando alguém fala data, é mais corajoso do que sábio. Não dá para a gente afirmar uma data. Se pensava, formulou-se teorias ao longo das eras, e nada dessas teorias foram confirmadas. A última teoria que eu vi, e que eu tive conhecimento, e até analisei como escritura, como Bíblia, e fazia algum sentido, era que o retorno de Jesus seria agora em 2018. Isso não aconteceu. O que estourou agora em 2020 foi essa pandemia. Então, afirmar uma data, ou falar de uma data, Deus, eu volto a repetir, preste atenção, preste muita atenção. Deus não revelou a ninguém o dia e a hora que Jesus vai voltar, o mês, o ano. Não sei se dia e hora são coisas relativas, como sempre pensamos que são coisas relativas, porque o mesmo dia não é a mesma hora de todos os lugares. Mas posso dizer o mês, o ano também. Deus não revelou. Quando alguém fala alguma coisa dessa natureza, ele é mais corajoso do que sábio. E eu não vou falar uma data porque eu não tenho
como falar uma data, que dia que Jesus vai voltar, qual ano, qual mês. Não me foi revelado isso. Não me foi revelado isso. E até o mínimo conhecimento que eu tenho das Escrituras, bem ínfimo, bem pouquinho, não acho que Deus revelou para algum mortal o dia e a hora do seu retorno. Então, falar do dia e da hora do seu retorno será algo que está fora do script daquilo que nós chamamos Escritura, no momento. Tem mais coisas. Quem irá com Cristo quando ele voltar? Quem irá com Cristo quando ele voltar? A igreja que nascerá, ou que está nascendo, desta igreja que está aí. A igreja que está nascendo, desta igreja que está aí. A igreja capitalista, ela está sendo, não vou dizer que ela está sendo derrubada. A igreja capitalista, ela está sendo derrubada. E a igreja com o espírito do capitalismo está sendo derrubada para dar lugar a uma igreja espiritual, ao corpo de Cristo. Não com ritos, não envolvida em rituais, não envolvida em dogmas, não envolvida em falcatruas ou ensinamento de homem, mas uma igreja que vai nascer movida pelo Espírito de Deus na mente de cada cidadão que faz profissão de servir a Deus. Mesmo que ele não conheça a Escritura, se ele for alguém temente a Deus, ele será purificado e o Espírito de Deus se encarregará de revelar coisas para ele que ele precisa saber. Não é revelar tudo, porque ele tem que se aprofundar dentro da palavra. Esta é a igreja que vai ser arrebatada, esta é a igreja que irá com Cristo, que vai fazer parte do governo universal de Deus. Esta será a igreja que vai ser purificada, a igreja que está sendo purificada, que está sendo transformada. A igreja que está sendo revestida, esta será a igreja que vai ser levada para fazer parte do domínio. Porque quando Jesus voltar, ele vai exercer um domínio de escala global, de escala mundial. Ele vai exercer um domínio. E esse domínio será regido com vara de ferro. E aquele que vencer ao lado do Senhor, ele também regerá o mundo com vara de ferro. Isso é importante. Levi, eu não sei se eu respondi todas as tuas perguntas, mas olha, no período da grande tribulação, a coisa vai ficar bem estreita mesmo. Bem estreita mesmo. Eu pensava que o número da besta, que para mim está relacionado com a colocação de um chip na mão ou na testa das pessoas para efetuar determinadas coisas, seria algo que incentivaria as pessoas a fazer isso. Alguém famoso, cantor, jogador, mas isso já foi tirado de cena. A coisa é muito pior. A toca do coelho é muito mais profunda do que o que nós imaginamos. As pessoas serão obrigadas, ou bota a marca ou morre de fome. Está relacionado com a sobrevivência dos nossos filhos, das nossas esposas, com a nossa própria sobrevivência. Está relacionado com a sobrevivência das famílias. Será algo estarrecedor. Mas aquele que confiar no Senhor, ele será guardado. Eu creio que Deus vai dar o escape para aquele que confia nele. Deus dará um jeito. A gente vai encontrar métodos, meios. Como, pastor? Eu não sei como.
Mas nós iremos encontrar meios. Deus nos dará sabedoria. Deus nos dará graça para a gente encontrar meios de sobrevivência para isso. E nós iremos suportar. Pastor, o senhor vai colocar o chip, a marca da besta ou o chip? Não vou colocar. Não vou colocar. Estou fora. Isso eu te garanto, estou fora. Só se me amarrarem. Pegar, a polícia pegar, amarrar, colocar a força. Isso não vai acontecer. Então a coisa é muito séria mesmo. Vai ficar muito complicado. Nós estamos vendo, irmãos, o que é toque de recolher em algumas nações e a imposição do governo em alguns lugares. O governo é o grande Leviatã. O governo é o dominador de tudo. O governo é quem domina as coisas. E como ocorrerá a volta de Cristo? Eu não sei se vocês querem saber. Eu me preocupo em falar aqui, porque eu vou causar um transtorno para a cabeça de muita gente. Não sei se devo falar como ocorrerá a volta de Cristo. Como é que vai ser? Como é que Jesus vai voltar? Irmão Crésio está perguntando se eu tenho certeza. Se eu não tivesse certeza, irmão Crésio, eu não falaria disso aqui. Se eu não tivesse certeza, eu não estaria falando desse assunto. Só estou falando do assunto porque eu creio e tenho certeza. Não sei qual foi a pergunta da irmã Elisama. Ressurreição e arrebatamento é a mesma coisa? A ressurreição dos mortos ocorrerá mediante o arrebatamento. Ressurreição é uma coisa, arrebatamento é outra. Mas para que haja o arrebatamento, os mortos ressuscitarão. Quer dizer, os mortos que serão arrebatados. Quem vai fazer parte desse processo de arrebatamento mediante a volta de Cristo. Então são duas coisas diferentes. Mas, para que os vivos, que eu não sei quem é que vai estar vivo nessa época, seja arrebatado, eles vão precisar da ressurreição daquele que morreu. Será que tem crente morrendo agora com coronavírus? Crente verdadeiro, sincero, justo, honesto, que serve a Deus? Será que tem? Tem, eu creio que tem. Tem gente morrendo, crente fiel. Esse crente, quando Jesus voltar, ele não vai ser deixado para trás, irmão. Deus não vai deixar para trás, não. Teve outra pergunta, alguém aí? Se alguém escolher ter a marca da besta e se arrepender, dá para voltar atrás? Eu creio que não. Eu creio que não. Por quê? Aí vocês vão procurar aí. Os irmãos podem procurar o versículo que diz assim: que quem colocou a marca da besta, olha atenção na revelação de Deus agora. Isso é revelação pura. É palavra, irmão, é palavra revelada. Preste atenção agora. Eu vou responder essa pergunta. Quem colocou a marca da besta e se arrepender pode voltar atrás? Procure o versículo no capítulo 13, lá no capítulo 13 do Apocalipse, no Forjamento, vocês vão procurar, que diz assim: aqueles que colocaram a marca, cujo nome não está escrito no livro do Cordeiro. Se essas pessoas que colocaram a marca, procure e deixa aí para os irmãos ler. Apocalipse 13, alguma coisa. Que colocaram a marca, essas pessoas não terão salvação. Todo aquele que colocar a marca da besta, o nome dele não vai estar escrito no livro da vida. E se não vai estar escrito no livro da vida, este tal não será salvo. Esta é a grande verdade. Colocou a marca, perdeu a salvação. Por quê? Porque ele quis salvar a carne por um período de tempo. Olha que situação. Os irmãos vão se lembrar de algo que eu falei na igreja, que a nossa fé ainda não foi provada. Parece que está começando a ser provada agora. Parece. Mas a nossa fé ainda não foi provada. Tem mais alguma outra pergunta aí?
A irmã Gilvanete falou aqui, Filipinas tem autorização para atirar quem sair na rua hoje. Irmã Jéssica Tenório, Apocalipse 13, verso 8. Vou dar uma procurada aqui, vou ler para não falar. 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tem outro versículo que comprova isso. Então, quem se envolver com o sistema, irmão Crésio, e eu tenho certeza disso porque a Bíblia me garante isso, essa pessoa não terá salvação, não tem jeito. Ele se envolveu com a marca, com o sistema, com o número. Não dá para voltar atrás. Vocês podem procurar outra marca aí, outro versículo que está falando disso. Aderiu à marca, não tem como, não dá. Pastor, e a igreja vai adorar? Muitas igrejas vão adorar. Muitas igrejas vão aderir. Muitas igrejas serão influenciadas pelos seus líderes que não querem ficar sem o capital. O que é QR Code? Os irmãos já devem saber. Desculpe se eu falei errado. É QR Code? Eu não sei. QR Code. As pessoas já estão, os pastores já estão pedindo, ó irmão, coloque o QR Code aqui do celular. A igreja está se adaptando, irmãos. A igreja está acompanhando o sistema. Acorda. Você não está vendo, não? A igreja está acompanhando o sistema. Será que só a irmã Lúcia quer saber como será a volta de Cristo? Será que eu devo falar? A irmã Ruth. Por isso, pastor, que nós não estaremos aqui. Irmã Ruth, se fosse assim, seria bom. Pior que nós vamos estar, viu? Nós vamos estar aqui contemplando de olho vivo. Como é que é? A igreja santa não vai estar aqui. A igreja, oh Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Só posso clamar por misericórdia. Só posso clamar por misericórdia, irmão Alexandre. A paz, irmão Alexandre. Irmãos, o que eu vou falar agora vai estarrecer. Eu vou trazer uma revelação que vai estarrecer e eu espero que não abale a tua fé. Tá bom? Eu disse para os irmãos em uma live passada para tomar muito cuidado. Muito cuidado com o projeto Blue Beam. Porque a volta de Jesus não será daquela maneira, daquela forma. Quando Jesus subiu ao céu, ele subiu de uma maneira. E é desta mesma maneira que ele vai voltar. Seus apóstolos, discípulos, até o Monte das Oliveiras, fala para eles que eles não deveriam ficar preocupados, mas era para ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, que no caso seria a vinda do Espírito Santo. Depois de dar todas essas recomendações e que eles deveriam pregar o evangelho em todo o mundo, até os confins da terra, e eu não vou repregar isso aqui agora, Jesus disse, ficar em Jerusalém. E Jesus começou a se elevar. Ele começou a levitar, a subir. Não foi só um espacinho do chão, não. Ele estava no Monte das Oliveiras. E ele começou a subir. A subir, ele contrariou a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade, a gravidade é a força da terra que puxa todos os corpos para baixo. Se a gente jogar uma pedra para cima, a pedra é mais pesada do que o ar, então ela tem que descer. O nosso corpo, ele é mais pesado do que o ar, por isso que ele não sobe. As aves já têm outro sistema. Então Jesus começou a subir.
E os discípulos estavam olhando, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 ou no capítulo 24 de Lucas, vocês podem procurar. Aí agora. Então Jesus começou a ascender aos céus, a subir. E os discípulos olhando, e ele subindo. A Bíblia diz assim, até que acho que foi o irmão Hamilton que apareceu aqui, não sei. Uma nuvem, se foi a paz do Senhor, irmão Hamilton, a paz do Senhor, irmã Débora. Uma nuvem ocultou Jesus dos olhos dos discípulos. Isso está escrito, procure aí no livro de Atos dos Apóstolos, se é Atos dos Apóstolos ou é capítulo 24 de Lucas, dá uma olhada aí. Quando ele chegou naquela suposta nuvem, no mesmo instante os discípulos continuaram olhando, a minha filha está me olhando aqui, dizendo o que é que esse velho vai falar. Os discípulos continuaram olhando, irmão Alexandre. E apareceu junto dos discípulos 2 homens vestidos de branco, 2 homens, 2 cosmonautas celestes, 2 homens. E eles disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? A Cleide de Oliveira é minha irmã, a paz do Senhor, irmã Cleide. Esse Jesus que vocês viram subir e que foi recebido lá em cima, ele vai voltar. E ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Tem um grande mistério a ser revelado aí. Eu não vou jogar pedra em quem traduziu Escritura, Bíblia. A tradução está errada. Eu falo isso pelo contexto geral das Escrituras. A palavra nuvem está errada. Acharam o versículo aí em Atos dos Apóstolos? Alguém achou? É no capítulo 1. A palavra nuvem está errada. A palavra lá é espaçonave, é nave espacial. Pastor, eu nunca vi falar disso. Eu disse que eu ia trazer uma revelação que ia estarrecer as estruturas. Jesus voltará em uma gigantesca espaçonave celeste, maior do que o estado do Brasil. Maior do que o Estado brasileiro. É Atos 1:9, irmã Jéssica. Então os irmãos consulte aí. É algo que a humanidade ou desconhece ou tapou os olhos e não trouxe essa revelação. Mas chegou o momento, é hora da gente saber, é hora da gente ver. O que vão dizer, eu não sei o que vão dizer. É como um estrondo, como algo que nasce no Oriente e vem até o Ocidente. Isso está no capítulo 1 de Ezequiel, está no livro de Zacarias. Está no Apocalipse capítulo 12, verso 14, quando fala do arrebatamento da igreja. Quando o apóstolo João contemplou e disse, e a mulher foi dado 2 asas de grande águia. Olha a revelação de Deus. 2 asas de grande águia, para que ela voasse ao deserto, ao seu lugar que já está preparado. Irmãos, eu não estou brincando, eu não estou falando brincadeira, eu estou falando de algo sério. Eu estou trazendo uma revelação séria. Pode me chamar de doido, mas eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de Escritura. Isso está engasgado por muito tempo, mas não dá mais para ficar. Quando Jesus subiu, ele subiu em uma gigantesca espaçonave que você não sabe nem qual é a dimensão disso. Pastor, qual é a dimensão? Coloca aí 2.000 quilômetros quadrados. Veja, eu não estou com brincadeira, eu não estou falando de bobagem. Eu estou falando de algo sério. Pastor, mas não vem montado num cavalo branco? Não tem cavalo nos céus, não tem cavalaria lá.
Jesus não vem montado em cavalo branco, isso é linguagem figurada. Cavalo é a força motriz que impulsiona o objeto voador. Cavalo é isso. O que é isso? É um querubim. Jesus é um ET? Não, não é um ET. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele não é um ET. Eu não estou falando de extraterrestre. Eu não estou falando de cabeçudo, de extraterrestre, de olho esbugalhado. Eu não estou falando, irmão, de greys. Você sabe quem são os greys? Quem sabe eu passo uma live e explico para você quem são os greys. Quem são os reptilianos? Eu não estou falando. Essa imagem que a Karine colocou aí é a imagem dos greys, que nós chamamos também de demônios. Eu estou trazendo uma revelação ímpar. Eu estou trazendo uma revelação ímpar. É algo verdadeiro, eu não estou ficando maluco, minhas faculdades mentais estão bem no lugar, bem tranquilo. Por isso que eu disse, você não pode ser enganado mediante a volta de Cristo. Não será com o projeto Blue Beam. Não, não será. Agora veja, vou te trazer outra revelação. Esta gigantesca espaçonave, ela vai ficar estacionada acima da atmosfera, bem distante. Ela será detectada e será vista como uma lua cheia. E desta localidade onde ela estará, anjos de Deus, escute o que eu estou te dizendo, anjos de Deus, em espaçonaves menores, virão, foi o que o irmão Levi colocou aqui? Pastor, antes veio o cavalo ou o motor? A força motriz, cavalo é apenas a força motriz que impulsiona o objeto. Quando você diz, Levi, o teu carro tem quantos cavalos? Tem algum cavalo? Então, os anjos de Deus virão em naves menores. Algum Paulo Lima, não sei quem é o Paulo, está perguntando, é sério isso? É seríssimo, eu estou falando sério. Estou falando sério, não estou brincando não. Então veja, o Cauã perguntou o quê? Mas ele tem tanto poder, porque voltaria em uma nave. Bom, eu não discuto que ele não tenha tanto poder. Eu só estou dizendo, irmão, o que está escrito dentro da Bíblia. O que está escrito dentro das Escrituras. Se tiver que dar um estudo sobre as espaçonaves dentro da Bíblia, eu farei. Não dá para fazer mais nessa live, os irmãos sabem que não dá. Eu estou dizendo o que está escrito. O que está dentro das Escrituras, tá, Cauã? Está dentro das Escrituras. Está lá dentro da Bíblia. Não é uma coisa inventada da minha cabeça. E só para você ter um pouquinho mais de preocupação. Não é o Cauã, vocês, todos nós. Satanás também tem. Se você não sabia, Satanás também tem. E isso está no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, na tentação de Jesus. Não vou explicar isso aqui agora, porque não dá mais tempo. Então veja, os anjos em espaçonaves menores, eles virão e recolherão os seus escolhidos, os salvos, dos 4 cantos da terra. Perguntaram para Jesus, Senhor, onde vai acontecer isso? Eu não sei se o Ivanildo já está ao vivo com a gente. Onde vai acontecer isso? Jesus disse, onde estiver os corpos, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver, preste atenção na revelação, onde estiver os corpos, ali se ajuntam as águias. Em algumas Bíblias, que traz uma tradução fajuta, diz, onde estiver os cadáveres, ali se ajuntam os abutres. Águia na Bíblia é espaçonave, às vezes. Não é abutre, aquela tradução está totalmente deturpada. Está toda errada. Quando perguntaram, é referente ao arrebatamento, está escrito no Evangelho. Onde vai ser? Jesus disse, onde tiver os corpos, ali se juntam as águias. Águia é espaçonave. Onde tiver um crente, irmãos, Jesus vai mandar buscar. Onde tiver um crente, os anjos irão buscar. Procure o versículo que diz que ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra. Irmã Rosana, a paz do Senhor.
Ai, meu Deus, é muita coisa para tentar entender. Neurônios já estão fritando. Neurônio filtrando, meu Deus do céu, fritando. Não se preocupe, irmão, se você for lavado e remido no sangue do Cordeiro, se estiver em qualquer lugar da face da terra, vai lá um anjo lá te buscar. Pastor, então tudo que a gente vê de espaçonave aparecendo por aí é coisa de Deus? Irmão, preste atenção. Nem tudo é coisa de Deus. Eu te disse que o diabo também tem. Eu te disse que o inimigo também tem. Mas o que eu estou falando é do poder de Cristo para o arrebatamento da igreja. Pastor, então Deus não interfere nessa força maligna que está andando por aí? Não, Deus não interfere. No momento, não. No momento, não. E você vai dizer para mim que ele interfere? Ele está interferindo? Ele está dizendo, oh, vocês não vão fazer isso. Ele não veio com a força toda. Satanás não vem com a força toda. Mas que ele está rodando por aí, está. E essas coisas estão acontecendo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não será apenas uma abdução. Não será um... Como é que é? No final de tudo vai ser como muitos sempre teve medo. E outros sonham sendo abduzidos. Não será uma abdução. Deus já deu revelações, irmão, para muita gente. Tem um louvor que vocês devem conhecer. Tem esse louvor que diz que muita gente vai dizer que o que aconteceu foi disco voador. Mas não foi não. Foi Jesus que arrebatou a igreja. Tem esse louvor, eu não sei cantar ele. Mas eu estou te falando de algo sério. Eu disse que era sério, que era bombástico. Não é simples de entender. Mas vou colocar aqui na frente da live. É Bíblia. É Escritura. Não é brincadeira. A irmã Elisama disse o quê? Jesus precisou de uma espaçonave para adentrar a casa onde estavam os discípulos, onde estavam reunidos depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento? Como depois do arrebatamento? Será que é depois da ressurreição, irmã Elisama? Isso, depois da ressurreição. Não. Quando Jesus ressuscitou, o seu corpo não é mais um corpo semelhante ao nosso. É um corpo que não tem mais barreira. É um corpo que não tem mais parede que impeça. Veja bem, quando ele ressuscitou, ele foi para o céu? Não foi. Ele foi para onde? Não sei. Mas veja que quando ele estava com os discípulos no caminho de Emaús, quando disseram, é o Senhor, quando eles reconheceram, o Senhor sumiu, o Senhor teletransportou-se. Para onde ele foi? Depois ele chegou, ele ficou no espaço de 40 dias. Quando os discípulos estavam reunidos, não, ele apenas apareceu lá. A gente usa a palavra apareceu, eu uso a palavra hoje, teletransporte. Ele se teletransportou para lá, chegou lá, sem parede, sem nada. Quando nós passarmos pela glorificação do corpo, nós não teremos mais barreira. O nosso corpo será um corpo de energia, um corpo glorificado, vamos dizer assim, como diz a Escritura. E aí não tem mais barreira para esse tipo de corpo. Contudo, para nós fazermos essa viagem dos céus, da terra aos céus, nós precisaremos do objeto. E senão Deus não tinha feito isso. Alguém, por favor, isso não é fantasmagórico, não. Não é, não. Procure aí na tradução King James. King James. Tudo bem, irmão Paulo, eu concordo, não tem problema. Não tem problema. Eu vi aqui o que o senhor colocou. Não estou tentando convencer, estou trazendo uma revelação. Procure na tradução King James, Salmos de número 68, versículo 17. Eu quero que alguém coloque e deixe aí. Coloque a tradução King James, eu vou consultar aqui, para não dizer que eu citei o versículo errado. Salmo 68, versículo 17. Eu quero a tradução King James. Se os irmãos acham que eu estou com brincadeira, procure aí a tradução King James. Mas eu estou trazendo as revelações dentro das Escrituras. Não tenho receio disso. Consulte. Deixe a tradução King James. Sim, os anjos usam, Levi. E não é apenas uma. São várias. São várias. Tá bom?
Ah, tá. O Juvenil está dizendo aqui que os discípulos confundiram Jesus com fantasma. Não era. Não era fantasma. Era corpo glorificado. Para corpo glorificado não tem barreira. No entanto, a gente pode dizer, então, para corpo glorificado não precisa de espaçonave para levar a gente. Então vamos ver o que diz o Salmo 68, versículo 17, na tradução King James. Eu queria que os irmãos colocassem aí na live. Alguém, por gentileza, pegue a tradução King James, coloque o Salmo 68 e verso 17. 17. Alguém coloque na live. Salmo, e aí eu encerro aqui. Salmos de número 68, versículo 17. Eu queria, a Karine colocou aqui, vamos ver se é a tradução King James. As carruagens de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Essa tradução, João Ferreira de Almeida. Eu quero a King James. Eu quero a tradução King James. A Karine colocou, mas o que ela colocou não é a King James. Sejamos convertidos e não convencidos, estamos escrevendo. Irmão Abimael, vai colocar a tradução King James aí pra gente, né? Sim, sejamos convertidos. Convertidos, crentes em Deus. Não estou esperando que os irmãos não sejam crentes em Deus. Não, agora eu vou acreditar em extraterrestre. Não, acredite em Deus, creia em Deus. Bom, deixa eu responder aqui para a irmã Roseli. É interpretação errada, irmã Roseli, até porque as nuvens, ela faz, e a irmã agora vai pensar, as nuvens fazem parte da nossa atmosfera. Fora da nossa atmosfera não tem nuvem. Fora da nossa atmosfera só tem o espaço vazio. E o que é o céu? Onde é que Jesus? Será que é aqui próximo? Não é. Então esse ensinamento é um ensinamento que precisa ser reformulado. Alguém achou? Alguém achou aí a tradução King James? Coloca aí a tradução King James. É uma das traduções mais antigas que existe. E ela vai dizer algo muito importante neste salmo. A Karine colocou a João Ferreira de Almeida, que diz que os carros de Deus, as carruagens, que carros são esses? Irmão, está na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Os carros de fogo que a Bíblia fala. A Bíblia fala dos carros de fogo, os carros de Deus. Então, lá na tradução King James, vai trazer uma revelação. Não é uma coisa que eu quero que seja assim. Não sou eu que quero que seja assim. Eu estou dizendo para os irmãos que isso está dentro das Escrituras, que está dentro da Bíblia. Como que é? São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Nele, olha, presta atenção, isso é revelação pura. Neles, o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Muito obrigado, Karine, minha santa. Deus te abençoe. Esta é a tradução correta, Salmo 68, verso 17. São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles, o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Se você não acredita em nada que eu falei aqui sobre como ocorrerá a volta de Cristo, arranca isso da tua Bíblia. Arranca da Bíblia, pelo amor de Deus. Porque está dizendo que Deus veio do céu para o Sinai e do Sinai para o céu em um carro. Não foi eu que coloquei isso lá. Eu estou citando apenas um versículo. Tem muitos outros. Muitos outros, muitos outros. Salmo 68, verso 17. Tá, irmã Elisama? Salmo 68, verso 17. Mas tem muitos outros que não tem como eu esticar aqui nessa live. Acho que já passei do tempo do que estou falando aqui. A Bíblia é a King James, mas outras Bíblias trazem o mesmo sentido, só que com uma tradução um pouco diferente. A Bíblia, na verdade, ela não foi traduzida fielmente, ela foi interpretada. Na hora que foi traduzindo, foi se fazendo uma interpretação. E isso causou muitos problemas, tá bom? Então, irmãos, hoje nessa live, nós falamos de sinais da volta de Cristo. Por que é necessário Jesus voltar? Quando ocorrerá? Não temos como afirmar, né, Ivanildo? Ivanildo sabe. Já me pegou no pé sobre isso, né, Ivanildo? Eu sei que já me pegou muito no pé. Não temos como dizer quando é que vai ocorrer,
Tá mostrando que está perto. Quem irá com Cristo quando ele voltar? E como ocorrerá a volta de Cristo? O objetivo não é convencer, é converter. Tá bom? Então, não vou continuar esse assunto não, irmã Ruth. Não vou continuar esse assunto não. Vamos com calma, vamos com paciência. Tá? Se for para aprofundar o assunto, a gente aprofunda. Os irmãos que vão pedir. Tá? Então, hoje nós vamos trazer essa revelação. Este assunto, o poder de Deus é maior do que o que você pensa ou do que o que você imagina. Hoje eu não tenho mais como responder nenhum tipo de pergunta. O poder de Deus é maior. Não tem poder na terra que seja capaz de neutralizar o poder de Deus. Esse Jesus arcaico que foi apresentado para a gente, que vinha num cavalo branco, que vem montado num cavalo, galopando, ele simplesmente não é isso. Não é isso. Isso é erro. É erro de interpretação, de tradução, ou seja, do que for, ou de trazer à tona as verdades que deveriam ser já conhecidas há muito e muito tempo. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes. Que o Senhor venha abrir o nosso intelecto. Que Ele venha trazer revelações que nós não conhecemos. E que a glória de Deus venha penetrar nos nossos corações. Irmã Elisama diz, o importante é Jesus vir. Não importa como ou em qual veículo, o importante é nós subirmos. O importante é Ele vir e nos levar deste mundo. Né? É isso. E aí vem aqui, eu também, irmão Mael falou que eu também não vejo a hora na velocidade da luz. E aí vai dizer, será que o nosso corpo aguenta? Para um corpo glorificado não existe limites de elasticidade. Lembre-se disso, tá bom? Eu quero concluir esta live fazendo uma oração. Hoje eu não vou convidar os irmãos para nós dobrarmos os joelhos. Já são 9h30. Mas vamos orar, agradecer a Deus. Irmão Jesus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Ore por mim. Os ataques podem ser tenebrosos, mas Deus é bom. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Irmãos, eu nunca deixei de acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu nunca deixei de acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu nunca deixei de acreditar no Senhor, tá bom? Eu continuo acreditando no Espírito Santo, em Deus, no Pai, no Filho, na Palavra. Continuo com minha mente concentrada e sabendo que Cristo é o meu Senhor. Ore comigo, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja. E aí eu vou terminar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Como é que é? Pastor, dê a paz para... A paz do Senhor, qual é o nome dela? Não sei o nome, mas a paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. É a irmã Aninha, né? Irmã Aninha, Deus abençoe a tu por tudo, tá bom? Obrigado, irmão Alexandre. O Senhor me encorajou aqui a falar. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua compaixão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Fortalece os teus filhos, agracia os teus filhos, protege os teus filhos. Dá força, dá graça, dá sabedoria a cada um, Pai. Abre o entendimento, a mente, para que cada um possa, Pai amado, compreender aquilo que a tua palavra diz e possa estar preparado, Senhor, para ser tirado deste mundo, quando o Senhor retornar para arrebatar a sua igreja. Nós confiamos na tua palavra e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e a unção com o Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a vida dos teus, hoje e sempre todos digam amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.